Fala, águias do Enem, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vamos agora iniciar, a parte 2 do vídeo passado, que é justamente sobre como fazer uma redação do zero para o Enem. Eu acho, que eu deixaria a desejar se eu somente passasse a teoria e não mostrasse como aplicar ela na prática. A ideia do canal não é essa, tá? A ideia do canal é mostrar a teoria e mostrar a prática. Ou seja, eu quero ensinar para vocês aquilo que eu mesmo aplico, beleza? Então, hoje, na verdade, na aula passada, a gente fez uma espécie, de estudo mais global, uma visão mais geral acerca da teoria, o que vem a ser a redação, os gêneros, a estrutura, escrita e ciclo, praticar e corrigir. Neste vídeo, pessoal, nós vamos ver justamente a estrutura na prática, ou seja, nós vamos pegar uma redação minha do ano passado, ela está aqui já, ó. Vocês podem dar uma olhada, beleza, nela, direitinho, vocês podem pausar se quiser ler, porque eu acho que não vai ser legal eu ler tudo aqui, porque a gente vai analisar já já, ponto por ponto. Então você pode dar uma pausazinha e ir lendo, tá certo? Foi justamente essa redação que eu tirei na 920 aqui, no ano passado, beleza? Que foi o Enem 2024. Ok, pessoal, então vamos lá. Ó. Pega aqui da estrutura, beleza? A gente viu, o texto tentativo argumentativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vimos cada parte, e passo 1, passo 2, passo 3 de cada bloco da redação. Agora nós vamos ver na prática como foi que eu fiz cada passo desse nessa redação que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Antes da gente iniciar, se você gosta muito aí do tema redação para o Enem, se você está aprendendo aqui no canal, dê uma pausa nesse vídeo aí bem rapidinho e dá aquela curtida para ajudar o canal e que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas tenham acesso a um conteúdo de qualidade. Então bora lá, pessoal. Olha só. Vamos aqui, passo 1, Como foi que eu fiz uma breve contextualização geral? Inclusive, pessoal, essa aula aqui não é para explicar o passo a passo. A aula que eu explico o passo a passo está na parte 1, Vocês podem ir lá olhar a parte 1 e depois voltar para cá, tá bom? Caso vocês tenham caído aqui de paraquedas. Tem a parte 1 que eu explico a teoria, Explico cada um desses passos. E então, agora neste vídeo, eu vou mostrar a parte prática, como eu fiz ele, Então, bora lá, pessoal. Breve contextualização geral. Está aqui, ó. Eu disse a vocês, que eu utilizo um repertório sociocultural para introduzir o tema. Então, veja só que eu coloquei, ó. Com as expedições de Pedro Álvares Cabral, majoritariamente no século XVI, a inserção de escravos africanos no território brasileiro resultou na mescla e adaptação de seus costumes por parte dos povos nativos. Então, eu estou utilizando aqui, primeiramente, um contexto de que tipo? Um repertório de que tipo? Um repertório do tipo fato histórico ou evento histórico, algo que realmente aconteceu, Algo que está escrito historicamente. E aí eu utilizei como forma de apresentar o tema, Inclusive eu nem coloquei aqui, mas o tema da redação do ano passado, Para quem não lembra, para quem não sabe, foi justamente a questão da desvalorização, digamos assim, da herança da matriz africana no Brasil, Em termos mais de cultura, E no geral também, em termos da desvalorização da matriz da herança africana aqui no Brasil, tá bom? Aí eu já utilizo aqui um repertório de fato histórico para iniciar a minha redação, tá aí, ó. Eu dou uma breve contextualização geral. Olha, pessoal, olha o seguinte, para quem tá lendo, Olha, meu leitor, meu querido leitor. Com as expedições, de Pedro Álvares Cabral, ali, principalmente no século XVI, a introdução aqui de escravos, africanos do território brasileiro, resultou na mistura, e na adaptação dos costumes dele por parte dos povos nativos. Então a galerinha que morava aqui começou, opa, que negócio interessante esse daí. Começou a se misturar as coisas, E aí a gente tem um contexto de mistura, de mescla, tá? E aí, minha opinião de maneira bem resumida. Em azul aqui, pessoal, já tá os conectivos, Para vocês prestarem atenção o quanto eu uso conectivo e o quanto ele deixa o texto bem mais fluido, Bem mais coeso, digamos assim, tá bom? Então eu disse o seguinte, olha, em decorrência disso, Douglas, em decorrência disso, o quê? Em decorrência dessa mescla, Dessa mistura que teve, Nessa inserção de escravos africanos e suas culturas aqui no Brasil. Então, em decorrência disso, a sociedade brasileira desenvolveu-se sob a prerrogativa da inclusão e da diversificação. Entretanto, essa dinamização ainda se mostra desvalorizada no Brasil. O que é que eu estou dizendo aqui? Veja como é estratégico, pessoal. Eu estou dizendo que por causa disso que aconteceu, séculos atrás, a sociedade brasileira se desenvolveu sobre esse contexto, de diversificação cultural. Só que essa dinamização, de culturas africanas com brasileiras e tudo mais, ainda se mostra desvalorizada no Brasil,
E aí, agora sim, ó, eu mostro aqui, ó, no terceiro passo, a necessidade de análise e eu apresento os meus dois argumentos, o título deles, né? Então eu coloco nesse prisma, ou seja, nesse contexto, né? Que eu gosto de dizer que isso é um conectivo contextual, né? Nesse prisma, faz-se essencial analisar esse imbróglio, ou analisar essa problemática, dá na mesma, tá? Com base em duas perspectivas. Essas duas perspectivas, pessoal, na verdade eu tô dizendo o seguinte, ó, com base em dois argumentos, tá? Com base em duas perspectivas. A desconstrução e substituição cultural e a imposição de dogmatismos raciais. São estes os meus dois argumentos principais que eu vou me deter nos desenvolvimentos. A desconstrução e substituição cultural, eu vou querer desenvolver isso em que contexto, em que sentido? No sentido de que uma cultura ela vai sendo desconstruída e substituída por outra. E no segundo argumento, que é a questão da imposição de dogmatismos raciais, é que essa ideia de raça, né, de branco, pardo, negro, tudo mais, preto, né, também influenciou bastante, né, a questão da sobrevalorização de culturas, né? Então, é justamente com base nesses dois argumentos que eu desenvolvi a minha redação. Aí, vocês conseguem enxergar aqui, pessoal? Fale comigo nos comentários. Vocês conseguem enxergar a aplicação do método, a aplicação do passo a passo? Se você consegue enxergar, fale aqui comigo nos comentários, né? E aí, pessoal, olha só no desenvolvimento, né? Primeiramente aqui, ó, eu vou mostrar o desenvolvimento 1, tá? E depois eu mostro o desenvolvimento 2. Vamos lá, vamos por parte, né? Primeiramente vamos por parte. Então, bora pro desenvolvimento. O passo 1, o que é que eu faço no primeiro passo no desenvolvimento 1? Eu vou retomar o meu argumento 1, apresentado, né, na introdução, como eu já mostrei, e eu vou mostrar a necessidade de analisar seus efeitos. Pessoal, vocês lembram que eu falei na aula passada que eu uso, né? Eu retomo o argumento 1 com palavras diferentes, só que com sinônimos, no mesmo sentido. Olha só isso aqui, ó. Olha isso aqui na prática, para vocês verem que eu ensino o que eu aplico. Em primeira instância, pessoal, é o meu conectivo top 1 para iniciar o desenvolvimento 1, tá? Em primeira instância, eu estou dizendo o quê para o meu leitor, para o meu corretor? Olha, primeiramente vamos analisar isso, tá? Primeiro ponto, né? Primeiro lugar, é isso aqui que eu vou falar. Então, bora lá. Em primeira instância, é imprescindível denotar os efeitos da degradação e sobreposição de culturas. Pessoal, veja só. Aqui eu coloquei no primeiro argumento, ó, a desconstrução, e aqui eu coloquei degradação. Desconstrução e degradação são palavras sinônimas. E substituição cultural. Pessoal, substituição cultural e sobreposição de culturas. Veja, substituição cultural aqui, ó, na introdução, e aqui, ó, para não repetir a mesma palavra, eu coloquei sobreposição de culturas. Veja aí a estratégia, pessoal. Então eu estou falando da mesma coisa com palavras diferentes, tá? Só que são sinônimas. Tranquilo? Aí, beleza. O que foi que eu fiz aqui? Eu disse que eu mostrei a necessidade de analisar quando eu disse que é imprescindível denotar os efeitos do argumento 1, né? Que é a degradação e sobreposição de culturas. Aí, show. Aí, bora agora, pessoal, para o passo 2. O que foi que eu fiz no passo 2? Tá aqui, ó, o uso de repertório para embasar meu argumento. Qual foi o repertório que eu utilizei? Primeiramente, eu coloquei aqui um conectivo, né? Nesse contexto, no início do século XVIII, quando o monopólio político e social encontravam-se sob o domínio da Igreja medieval, as atividades da Ordem dos Jesuítas funcionaram como uma remodelagem de crenças, oferecendo os padrões europeus vigentes. Então veja, pessoal, a Igreja medieval e a Ordem dos Jesuítas foram, né, o repertório, né, eles fazem parte do repertório que eu utilizei aqui neste primeiro momento, no passo 2 do meu desenvolvimento 1. Eu falei, né, utilizei a Igreja Católica, a Ordem dos Jesuítas, a Igreja medieval, perdão, né, que é a Igreja Católica Apostólica Romana da época, e a Ordem dos Jesuítas, para falar sobre que naquela época, né, no século XVIII, eles tinham, né, justamente ali o monopólio ainda, né, ainda tinha um monopólio político e social, ainda tinha grande influência, né? Então, a questão da catequese aqui no Brasil, né, que os jesuítas vinham, né, para digamos assim, catequizar, sempre enrolo nessa palavra, mas praticar a catequese aqui, né, evangelizar, digamos assim, os nativos, né, os indígenas. Então, ao mesmo tempo, existia também ali uma remodelagem de crenças, né? Porque o pessoal, né,
os missionários, eles vinham com certa cultura e perpassava, querendo ou não, ali os padrões europeus vigentes, né? É chamada evangelização, né? A conversão, digamos assim, dos nativos. Então, esse evento histórico também serviu para que culturas europeias fossem colocadas ali, fossem introduzidas mais fortemente, ali no contexto do Brasil, né? Aqui no contexto brasileiro. Beleza? Então foi esse aqui o repertório que eu utilizei para iniciar o passo 2. E aí, pessoal, olha só o link agora. Olha o link do meu passo 3. No meu passo 3 eu faço a minha argumentação. Eu mostro, né, com base naquele repertório, que o que eu estou dizendo faz sentido. Olha só como é que eu começo. Ó. Em razão disso. Em razão disso o quê? Em razão disso que aconteceu séculos passados aqui no Brasil. Em razão disso, a matriz africana herdada entre o povo brasileiro foi gradativamente subposicionada e substituída pelas inovações supracitadas. Que inovações foram essas? A inovação é aqui, ó. As inovações provindas, né, justamente da atividade evangelística naquela época, né? E aí eu coloco, além disso, movimentos artísticos, né, mais recentes americanos, né, como o pop art, trouxeram à tona novos modelos de ressignificação cultural. Então o que é que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando que vários movimentos culturais, um evento histórico, né, um deles, né, que eu cito aqui, que é a Ordem dos Jesuítas, a Igreja Medieval e tal, como posso falar para vocês, eles promoveram, digamos assim, né, eles influenciaram, na verdade, né, a palavra é essa, eles influenciaram nessa sobreposição de culturas, né? Uma cultura parece ser mais importante que a outra, né, e tudo mais. A mescla, né, a mistura dessas culturas acabaram que deixando a matriz africana ali no Brasil um pouco de lado, né? É isso que eu quis dizer nesse passo 1, 2 e 3. E aqui no passo 4, que é justamente sobre os efeitos, né? Eu falo o seguinte: nesse ínterim, ou nesse contexto, nessa conjuntura, a herança africana foi afetada pela dificuldade em sustentar seus alicerces, resultando em sua marginalização temporal e social. Quando eu falo que ela teve dificuldade em sustentar seus alicerces, é justamente por causa dessa sobreposição, né? Sobre essa sobreposição cultural. Vem uma cultura aqui, vem outra aqui, vem um costume aqui, uma tradição ali, e aquela herança africana parece que foi ficando mais ali, no escanteio, mais marginalizada. Consegue ver aqui, pessoal, também a estrutura sendo colocada aqui passo a passo no desenvolvimento. Primeiro eu retomo meu argumento 1 com palavras diferentes. Depois eu coloco um repertório sociocultural. Depois eu argumento, eu aprofundo com base nele. E aqui eu até disse a vocês, né, na aula passada, que se eu quisesse, que vocês quisessem, vocês poderiam colocar aqui também um mini repertório, né? Nesse caso aqui eu coloquei o pop art para dar aquela cerejinha do bolo, né? Aquele pump. E aqui no final eu coloquei os benefícios lá na conclusão. Eu coloquei os efeitos que isso causou sobre a sociedade como um todo, né? Nesse caso a gente está analisando principalmente a herança africana, né, no Brasil. Show de bola? Aí, pessoal, vamos aqui, ó, pro desenvolvimento 2, ó. Desenvolvimento 2, mesma coisa. Olha só, primeiro passo no desenvolvimento 2. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no desenvolvimento 1. Beleza? Show de bola? Até eu esqueci de grifar aqui, ó. Beleza? Opa, só colocar aqui. Só corrigir aqui que eu coloquei errado. Vamos lá. Olha aqui o que é que diz, ó. No passo 1, no desenvolvimento 2. Outro sim é mister apresentar as consequências da persuasão imperativa no tocante ao pensamento. Eu digitei todo doido. É mister apresentar as consequências da persuasão imperativa no tocante ao pensamento de ideal racial. Pessoal, veja bem aqui, ó. Aqui na introdução, eu coloquei o que como argumento 2? A imposição de dogmatismos raciais. Pessoal, aqui quando eu falo persuasão imperativa, eu estou falando de imposição de dogmas. Que dogmas eram esses? Pensamento de ideal racial. O que são dogmas? São verdades tidas como absolutas. Então é isso que eu estou dizendo. Outro sim, ou semelhantemente, ou igualmente, é mister. É importante apresentar as consequências da persuasão imperativa. Ou seja, é importante que a gente analise também os efeitos dessa imposição de dogmatismos raciais. Então você consegue enxergar aqui que eu estou utilizando a mesma expressão, só que com palavras diferentes, sinônimas. Pois é. Utilizando a mesma estrutura, fazendo apenas uma retomada. Eu estou dizendo o que para o meu eleitor agora, para o corretor? Estou dizendo o seguinte: olha,
Nós vamos analisar essa parte aqui agora. Nós vamos analisar a questão da imposição imperativa, né? A questão da persuasão imperativa sobre os pensamentos de ideal racial. Tranquilo? Então foi isso que eu disse aqui. Aí bora lá. A parte do repertório, né? Utilizei uma série bem famosa, acredito que muitos de vocês que estão assistindo conhecem essa série. Eu coloquei, ó, nessa conjuntura, na série N with an E, né? Os indivíduos de cor eram interpretados como aqueles que não gozavam de direitos práticos básicos, como ao da crença e o da cultura, construindo uma ideia implícita de valorização única das demais formas de expressão. O que é que eu estou dizendo aqui que a série retrata, né? Principalmente ali no gueto, que mostra que a questão dos indivíduos de cor, né? Aquelas pessoas de cores ali, aquelas pessoas de cor, na verdade, por elas serem de cor, por elas terem uma cor que por si só já era tida como desvalorizada pelas pessoas, então aquilo que fosse atrelado a essas pessoas também seriam desvalorizadas. Então as culturas que eram atreladas a elas, dessas pessoas de cor, também como consequência eram sobrevalorizadas, né? Sobre não, pessoal, subvalorizadas, eram desvalorizadas. Tranquilo? Então era isso que eu estava falando aqui. Que essa questão do pensamento de ideia racial também iria contribuir para essa ideia de quebra de cultura. Foi isso que eu falei, seguindo a mesma estrutura, tá bom? Aí aqui, ó, na parte da minha argumentação, do meu aprofundamento. Olha o que eu faço, ó. Pessoal, preste atenção que o meu conectivo sempre dá uma ideia de link, de relação, tipo assim, razão disso, semelhantemente e tudo mais, né? Olha só isso aqui, ó. Cadê? Olha aqui, ó. Semelhantemente, a abordagem da estilística tangente à educação concernente à raça no Brasil ainda possui raízes históricas edificadas sobre dogmas tendentes a padrões estereotipados que reduzem a importância sociocultural oriunda da África. Pessoal, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando aqui, primeiramente, a estratégia, né? Do que, pessoal? Estou colocando aqui a estratégia do uso de palavras formais e sofisticadas. Que eu disse a vocês que essas palavras formais, sofisticadas, elas tendem a gerar um efeito positivo, muito positivo. Por quê? Porque mostra que o candidato, aquela pessoa que escreveu a redação, tem um vasto conhecimento de vocabulário, tem um vasto vocabulário. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui, numa linguagem mais simples? Eu estou dizendo o seguinte, de forma semelhante, né, a abordagem assim, do estilo, né, a forma como a educação é tida aqui no Brasil, em relação à raça, né, ainda possui raízes históricas edificadas sobre dogmas tendenciosos, né? Nós podemos entender assim, tendenciosos, em que pessoas brancas têm culturas mais interessantes do que pessoas pretas, digamos assim, né? Em relação à cor. Isso acontece muito ainda, tá, pessoal? Então eu coloquei isso justamente para fazer o link entre o que acontece na série e o que eu penso sobre, ou seja, a minha argumentação de maneira mais aprofundada. Você vê que o repertório de argumentação eles estão, tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2, em plena harmonia, em plena coerência e coesão. Beleza? E aí, pessoal, na questão aos efeitos, né, eu coloco, desse modo, as discrepâncias sobre as quais este legado de crenças está submetido influenciam diretamente no equilíbrio intercultural. Então eu estou dizendo que essas diferenças, né, de legado de crenças, que um é melhor do que o outro e tudo mais, isso influencia nesse equilíbrio intercultural, né? Entre a cultura africana e a cultura brasileira. Porque um dos dois vai se sobrepor ao outro, né? E muitas vezes essa sobreposição, infelizmente, está atrelada a conceitos que não são legais, né? Como a questão do racismo, né? Que é que a gente estava tratando aqui. Então, ó, tá aqui, ó, pessoal, ó, 4 blocos dentro do desenvolvimento, dentro do próprio desenvolvimento, que em cada parágrafo, né? Que eu coloco aí para vocês. Que eu sigo a estrutura. Então, eu estou ensinando aquilo que eu aplico, tá? Que deu certo para mim e que eu espero que dê certo para vocês também. E aí, pessoal, vamos para a conclusão agora. Vocês percebem, né, que o desenvolvimento realmente é o coração, né? Porque aqui é que está o que Douglas, né? O que Douglas acha sobre esse tema. Então, aí serve muito bem para vocês aí, tá bom? Para vocês tomarem como base para isso. E aí, pessoal, olha só, vamos para a conclusão agora. Primeiramente, primeiro passo, mostrar a necessidade de solução. Portanto, é fundamental prover medidas por meio das quais essa problemática seja amenizada. Não precisa de muita extensão de linguiça aqui não, pessoal. É só dizer que é fundamental que medidas sejam tomadas para amenizar isso aí. É só isso. Então, ó, vamos para a parte do quem, aliado a quem, o que, como e qual finalidade. Olha só. Assim, está em laranja, tá, pessoal? As partes que eu respondo as perguntas. Assim, ó,
Quem? Cabe ao Ministério da Educação, aliado a quem? Aliados às associações de cultura e apoios étnicos, fazer o quê? Promover diretrizes públicas, como? Por meio de sua implementação em campanhas e oficinas sociais. Qual a finalidade? A fim de conscientizar a sociedade brasileira a respeito do fundamentalismo do papel da herança cultural africana para o país. Então, é uma forma de amenizar, né, essa questão da desvalorização da herança africana. Porque, tendo essa ideia, né, de educação, mostrando a importância, né, as raízes africanas que foram importantes para a construção da sociedade brasileira, talvez as pessoas fossem valorizar mais. Olha, caramba, a sociedade brasileira foi construída por causa disso. É o que é hoje por causa também, culturalmente falando, por causa disso que aconteceu lá no passado, né? Então, essa conscientização seria bastante importante. Foi isso que eu quis dizer aqui na minha proposta de intervenção. É uma proposta que respeita os direitos humanos, é uma proposta tranquila, é uma proposta que vai trazer a inclusão social, vai trazer o respeito, a diversidade e por aí vai, tá bom? São coisas legais. E quais são os benefícios propriamente ditos? Olha só, pessoal. A partir disso, olha aqui esse conectivo estratégico. Poderia ser também com isso, tá? A partir disso, o Brasil desfrutará. Olha o verbo que indica benefício. O Brasil desfrutará de um ambiente nacional suscetível às condições humanas cruciais, contribuindo para o bem-estar da progressividade mútua, proporcionando a devida interconectividade das nações envolvidas. Então tá aqui os benefícios que eu coloquei aqui com base na proposta que eu propus. Beleza, pessoal? Então vocês conseguem perceber, né, que a redação que eu fiz no ano passado, a redação também de 2020, tá a mesma coisa. Só que o tema é diferente, obviamente, né? A mesma coisa que eu quero dizer é que elas seguem, né, essa estrutura aqui. Porque nessa estrutura eu consigo deixar o meu pensamento de maneira mais organizada. Lembra que o conceito de redação é você escrever ali, de forma organizada, né, as ideias e os seus pensamentos a respeito de um determinado tema. Tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aqui a estrutura. Vocês podem falar aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês realmente conseguiram enxergar, né, uma relação entre o que eu ensinei e o que eu aplico, e o que vocês acharam também sobre a aula de hoje, né? Se vocês puderem ajudar também o canal a crescer, mais pessoas possam vir, né, e estudar mais com a gente, não esqueça, né, de dar o like e também de se inscrever no canal para estudar ainda mais com a gente e se preparar aí para o Enem, tá bom? Show de bola? Então eu agradeço muito a vocês. Se vocês quiserem dar uma aprofundadazinha na parte da introdução, né, que eu fiz um vídeo sobre isso, vocês podem clicar aqui, ó, no vídeo que vai aparecer agora, e vocês podem estar estudando de maneira um pouco mais detalhada a respeito da introdução, tá bom? Então, espero vocês em uma próxima aula. Muito obrigado, pessoal, por mais uma oportunidade de ensinar, e até lá. Tchau, tchau, pessoal.